Bem-vindos ao canal da Matilda. No vídeo que a gente falou sobre todos os gastos que a gente teve para construir a Kombi, tiveram comentários pedindo para falar um pouco mais sobre os perrengues que a gente já passou com ela. E é isso que a gente veio fazer nesse vídeo. Como a gente já falou, quando a gente comprou a Matilda, a gente levou ela direto para a oficina para fazer uma revisão geral. Como no motor não tinha nenhum vazamento, não tinha nada de errado assim, aparentemente, o mecânico resolveu não abrir ele e deixou a gente rodar até que aparecesse algum problema. Esse problema apareceu uns 2 meses depois que a gente estava com a Kombi e a gente estava indo pro trabalho e fundiu o motor dela num morro, assim. A gente começou a ouvir um barulho estranho, continuou dirigindo e quando a gente estava subindo o morro, a Kombi parou totalmente e a gente ficou parado no lugar. Nós até não classificamos como um perrengue tão grande fundir um motor, porque a gente estava tanto perto de casa como perto do trabalho. Então a gente ligou pro mecânico, veio um guincho buscar a Kombi, daí o Germano ficou com a Kombi, eu peguei uma carona e fui pro trabalho e a gente solucionou tudo bem simples, assim, não foi nenhuma complicação muito grande. Só que daí a gente já ficou alguns diazinhos sem a Kombi e já foi assim o primeiro perrengue que a gente teve com ela. Depois de ter retificado o motor, a gente foi viajar para o Uruguai e na volta para casa, no meio da reta do Chuí, a válvula do ventil estava desvaziando. Isso fez com que o pneu descolasse do aro, porque ele estava muito vazio e tinha uma faixa, aquela faixinha branca de borracha para ficar bonito. E aquilo lá arrebentou e descolou o pneu, então a gente ficou sem pneu. Então a gente teve que trocar pelo Socorro. Porém o Socorro a gente nunca tinha tirado de dentro dele, só tinha visto assim que ele estava mais ou menos. E ele estava todo rachado no outro lado, porém a gente conseguiu botar, já foi bem difícil porque o macaco nosso era bem ruim e a gente conseguiu quase na mão levantar a parte da frente da Kombi e botar o outro pneu, que só aguentou 100 km e a gente ficou na mão porque era dia 1º de janeiro, então era tudo fechado e a gente conseguiu só levar o carro até uma rodovia pedagiada, então a gente conseguiu um guincho e ele levou a gente para uma borracharia que estava fechada. A gente passou a noite na borracharia. Tinha uma portinha lá com um banheiro que estava aberto, a gente aproveitou e tomou banho. E depois do outro dia a gente acordou cedo, arrumou as válvulas de todos os pneus para garantir e voltamos para casa. Porém a gente veio direto, então era uns 1.000 e poucos quilômetros e isso fez com que a gente rodasse muito direto e acabou chegando em Florianópolis, deu uma chuva muito forte e aí deu um racho no bloco do motor. A gente continuou rodando com ela, mas depois a gente levou pro mecânico e a gente acabou tendo que trocar o bloco mais pra frente. Esse perrengue do bloco do motor foi um dos maiores até agora, maiores em tempo e em gasto também. A gente levou 2 meses para encontrar um bloco que desse na Kombi, para trocar esse bloco, marcar ele e trocar todo o documento no Detran. Então foi bem trabalhoso todo esse processo, mas a gente concluiu ele e seguiu viagem. Na Kombi a gente sempre procura levar um kit de emergência mecânico, assim. Então a gente sempre está carregando junto o cabo de embreagem, cabo de acelerador, alguns outros cabos, lanterna, essas coisas assim. Ano passado e esse ano também já arrebentou cabo. Ano passado do acelerador e agora faz 2 meses arrebentou o da embreagem. Acaba sendo um perrenguezinho porque sempre arrebenta esses cabos quando a gente está, né, dirigindo a Kombi. Então a gente tem que achar um lugar para parar e arrumar isso. Então, como o primeiro lá que fundiu o motor, até hoje a gente não teve nenhum grande problema com esses tipos de cabo. Quando arrebenta assim na estrada, a gente sempre tem ele para consertar, a gente para a Kombi, conserta, perde um pouquinho de tempo, se suja bastante, mas a gente consegue resolver. E isso é muito legal, porque às vezes com outro carro a gente não teria toda essa oportunidade de estar ali arrumando e voltar para a estrada logo e cumprir com as coisas que a gente tem para fazer.
Até quando a gente estava pesquisando de viagem quais as coisas que não podiam faltar na Kombi, tinha gente que indicava pra gente levar bomba de gasolina, a bombinha ali de gasolina. E a gente não comprou, nunca levou junto. E fazendo um percurso muito pequeno, que era da minha casa até a casa do Germano, quebrou essa bombinha e a nossa sorte foi que a gente estava do lado de uma oficina mecânica e eles trocaram rapidinho pra gente essa peça. Nessa nossa última viagem de 70 dias, que foi a nossa mais longa, por incrível que pareça, a gente teve muito poucos perrengues, vamos dizer assim, mecânicos, pelo menos com relação à Kombi. Apenas a gente teve um pneu furado, porém esse pneu a gente ainda não tinha trocado o macaco, que era muito ruim, mas a gente teve sorte de também parar, não era na frente de uma oficina, mas tinha um cara que tinha um macaco daqueles para caminhão, que chamam de cricket, e o cara ajudou a gente a trocar, então foi bem fácil. A gente parou já na próxima borracharia e remendou o socorro, apesar da gente ter 2 socorros e também não era uma preocupação muito grande. Outra coisa que aconteceu, arrebentou umas cintinhas que seguravam o cabo do freio de mão, porém era só o barulho que fazia, então assustou um pouco a gente, mas era só os cabos, as presilhinhas, aquelas tie-up que seguravam e ele ficava batendo, mas não era na verdade nenhum problema mecânico. E também um problema que a gente teve, apesar de a gente ter esse certificado de trocar a bateria antes de sair de viagem, a bateria apresentou defeito, então a gente teve que trocar ela lá em Santiago, porém a gente voltou, pegou a garantia dela e tá tudo certo. Agora a gente tem 2 de 60 amperes, então já dá uma autonomia melhor pra gente. E é isso, foram só esses os perrengues, vamos dizer assim, da viagem. Foram bem tranquilos. E os piores foram o primeiro, que realmente a gente não estava preparado, por causa do motor, que a gente ficou na estrada, que também não foi nada assim muito difícil, porque perto de casa, fácil acesso a um telefone e tudo mais para ligar para o guincho. E é isso, eu acho que esses foram os maiores perrengues que a gente já teve. Como a Kombi é um carro fácil de mexer, eu sem experiência alguma em mecânica, nem a Paula, a gente vai dando jeito, vai vendo como funciona, bem simples, e no final dá tudo certo. Então é isso, esses foram os maiores perrengues que a gente já passou com a Matilda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. E até mais. Tchau.